Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E se sua vida está de ponta cabeça, de perna pro ar, você está sem esperança, desmotivado porque você liga a TV e você acessa a internet, as redes sociais e só vê pandemia, só vê morte, só vê coisas que te desanimam, então assista esse vídeo que eu tenho uma mensagem de esperança e de fé para você. E não tem como falar de fé sem falar de Deus, sem falar de espiritualidade, sem falar do nosso Senhor Jesus que morreu por nós, né? E eu quero começar a falar hoje sobre Kairos. Se você não sabe, eu acredito que muitas das pessoas que assistem os meus vídeos sabem o que é. Mas quem não sabe, Kairos é o tempo de Deus, é um tempo que não é tempo. Deus é atemporal. Ele entra e sai do tempo a hora que ele bem entende, né? Diferente do nosso tempo, que é cronológico, que aliás, talvez seja, se você não sabia, reflita sobre isso, o recurso mais importante que você tem durante toda a sua vida, né? Quando você é criança, você não vê a hora de ficar maior para poder ter acesso a algumas coisas. Quando você fica maior, você quer segurar esse tempo, você não consegue, porque o tempo passa muito rápido, a gente começa a envelhecer, e isso causa, né, uma certa angústia na vida da gente, principalmente quando a gente olha pelo cenário atual, político, social, econômico, né, nacional, mundial, e a gente fala assim, nossa, não tem perspectiva nenhuma. Então dá a impressão, e a pergunta que a gente às vezes faz é, cadê Deus? Deus está passivo diante disso tudo? Deus existe ou não existe? Quando que ele vai estender a sua mão e vai fazer alguma coisa por nós, né? Se você já pensou isso, você não é a primeira pessoa a pensar isso, né? Teve o rei chamado Rei Davi, o grande Rei Davi, você já deve ter ouvido falar nele, aquele que matou o gigante, né? E ele escreve, ele relata no Salmo 37. Primeiro ele começa com um poema bem otimista, né? Falando assim, ó, não fique indignado por causa dos malfeitores, porque cedo eles serão ceifados como erva, murcharão como verdura. Mas no contexto geral, ele está fazendo uma pergunta para Deus, ele está indagando para Deus, Deus, por que os homens maus prosperam enquanto os justos sofrem? Tem alguma coisa a ver com a sua vida isso? Faz sentido para você? Você já sentiu isso? Já fez essa pergunta? Então, o grande rei Davi fez essa pergunta também para Deus. Mas uma maneira de se entender as coisas às vezes é fazendo uma analogia, metaforando com uma história que já aconteceu. E as histórias se repetem. Eu vou contar rapidamente para você uma história que aconteceu em 2 Crônicas 34, né? Eu não coloquei aqui, esqueci de colocar que é a segunda, mas é 2 Crônicas 34. Lá ali narra a história de um rei que sucedeu um reinado, né, anterior, que foi seu pai, e seu pai era totalmente contra as coisas de Deus. Ele se submeteu aos desígnios de outras nações e reis que eram inimigos de Deus, né? Que tinham costumes pagãos e que tinham idolatria, que faziam coisas que desagradavam totalmente os olhos de Deus. E quando o líder se perverte, ele acaba pervertendo toda uma nação, né? E as pessoas sentem o efeito rã. Sabe o que é o efeito rã? Quando você coloca uma rã numa panela de água gelada e vai esquentando aos poucos, ela morre sem perceber. Se você colocar água fervendo, ela pula. Então a coisa não acontece de repente. Então foram 16 anos de PT, ou PT não, desculpa, a gente está falando de outro reino, né? Foram 16 anos de reinado dessa pessoa e ele perverteu todo o povo. Então assim, o povo estava sofrendo, estava morrendo na panela quente e nem percebia. Quando esse rei assume o trono, ele quer mudar tudo. Ele fala assim, gente, vamos voltar aos nossos valores. Ele vai lá, ele quebra todos os altares pagãos, os templos, ele coloca o povo para orar de novo, para buscar, para clamar a Deus. E o povo mesmo não apoia muito ele, né? E principalmente quem não apoia eram as antigas alianças, né? Porque o reino estava totalmente sem moral, sem ética, né? As pessoas estavam totalmente depravadas, imagina só. E aquele, fala a verdade, é um socialismo, né? As pessoas falam que o socialismo é bom, mas é restrita a pequena parte da sociedade que vive com suas opulências, né? Todo socialista fala mal dos Estados Unidos, mas está sempre lá, passeando na Disney, né? Todo socialista fala isso, a verdade é essa. Então, era assim que o povo vivia, né? E aí essa pessoa falou, vou mudar tudo isso. A primeira pessoa que não gostou foi o rei da antiga aliança. Ele falou assim, não, peraí, esse cara acabou de chegar, já quer fazer tudo, vamos lá unir o nosso Senado, os nossos deputados, nosso ministro, Supremo Tribunal, e vamos derrubar esse cara, vamos fazer um plano para derrubar esse cara, né? A primeira coisa que nós vamos fazer, vamos ameaçar de vida, ameaçar a vida dele, falar que a gente vai matar ele mesmo, né? E se for possível, a gente mata mesmo, vamos tirar isso a limpo. Eles vão até esse rei, né? Vão lá com sua opressão, que eles fizeram, né? Falar, não vai mudar nada não. E o rei insiste, não, só que primeiro, o rei insiste e fala assim, gente,
vamos fazer a coisa da melhor maneira. Vocês querem o quê? Não, eu quero um ministério, eu quero um ministério, eu quero mais dinheiro, eu quero poder. E ele vai cedendo e todo mundo fica conformado. Mas esse rei quer mudar, mas está cedendo ainda por inimigo, né? Ele começa, o rei começa a tirar todo o ouro da casa, do tesouro de Deus. E Deus, né? Deus não aprova fazer aliança com o inimigo. Só que ele vai fazendo aos poucos, sem perceber. Ele achou que está fazendo bem para o povo. E fazer acordo com o diabo, com Satanás, é uma má coisa. Nunca ele vai estar satisfeito. Porque ele quer matar, roubar e destruir. Então a sua vida, enquanto ele não tirar a sua vida, não vai ser o suficiente. Ele percebeu isso, ainda bem que ele percebeu isso e ele fez aquilo que ele devia ter feito desde o começo. Ele foi lá clamar ao Senhor. Ele percebeu que dele não tinha mais nada para fazer. Às vezes a gente está nesse estágio, não temos mais o que fazer. Só resta a gente a levantar um clamor, clamar pela nação, clamar por uma providência divina mesmo, né? Nesse momento ele clamou, colocou o povo para clamar também, né? E acontece que eles vieram, porque eles não desistem. O diabo, ele acha que ele é o poderoso, ele pode tudo, ele começa a impor os desejos dele, a vontade, a força, começa a prender pessoas, começa a matar pessoas, e falar, quem manda a gente, isso vai ser assim, porque quem governa aqui já é o Satanás mesmo, vai ser assim mesmo, né? Só que aí tem uma coisa que ira a Deus. Deus colocou no coração do homem a adoração. Se vocês não perceberam até agora, as igrejas estão fechadas. Tem algumas pessoas que estão aí, falam, mas eu continuo assistindo culto online, né? Tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que precisam estar presencial e não estão conseguindo ter a mesma adoração que tinham antigamente. Estão perecendo. E o diabo tem matado muitas pessoas. Enquanto isso, as pessoas estão acomodadas, sem clamar, só ficando cada dia mais geladas, né? E aí, quando o homem não adora a Deus, ele não tem fé. Se ele não tem fé, ele não agrada a Deus. Isso ira o Senhor. Então, quando as pessoas tiram a adoração de Deus, aí a coisa já é com Deus mesmo. E por isso que meu coração se enche de esperança nesse momento. Quando tudo parece contraditório, quando a gente parece sem esperança, acho que nesse momento é o momento que Deus vai agir, que vai mudar toda a história da nossa nação, da nossa vida, e dará vitória para a gente. Então, pessoal, tem esperança, né? Porque acontece no final da história, para terminar a história, né? Senão não termina a história. A guerra acabou antes de começar. Eles vieram para cima quando estava tudo sitiado para matar todo mundo de fome, e eles iam invadir Jerusalém. E aí veio o anjo do Senhor de madrugada e matou todo mundo. Esse rei, ele foge, vai lá para o templo pagão dele adorar o Deus dele, com D minúsculo. E aí os dois filhos dele acabam o matando ainda, né? Esse rei chamava Senaqueribe, você pode procurar até no Google, você vai ouvir falar bastante desse cara aí, né? Foi importante, o rei da Síria, tá bom? Então assim, gente, se a sua visão agora, se a sua visão, sua ótica está embaçada, está sem cor, você está sem esperança, sem perspectiva, coloca a sua esperança em Deus. É o momento da gente começar a ver diferente, ver de uma forma mais colorida, mais alegre, com mais esperança, porque Deus continua no controle de tudo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, espera nele, confia nele, e tudo ele fará. Fiquem com Deus e Deus abençoe vocês.